Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Leonardo Marques da Alphatec. Estou aqui de novo para apresentar para vocês agora finalmente, né, nossa última série aí, nosso último vídeo falando sobre a obra da Clínica Veterinária Miau, que a gente acabou executando no centro de Guaíba. Vários momentos dentro da obra que eu acho que é super interessante vocês estarem inseridos nesse universo para poder entender um pouco melhor como que funciona o nosso trabalho. Então tá, galera, vamos falar um pouquinho sobre a demolição, como foi. A princípio, como vocês viram nos vídeos anteriores, ela era uma residência, então a gente acabou aproveitando a área da garagem. A gente acabou removendo as aberturas, onde tinha janela a gente rasgou até o piso, a arquiteta acabou optando por fazer duas espécies de portais ali. A gente teve pouca alteração nessa parte civil, certo? Na questão da estrutura da casa, até mesmo pelo fato da casa ser uma casa um pouco mais antiga, a gente não querer ter tanta intervenção na estrutura existente para daqui a um pouco não acabar causando nenhuma patologia futura. Um ponto que foi bem interessante e é legal a gente falar no meio do vídeo, a questão da drenagem. Porque logo no começo, quando a gente começou a fazer a parte da demolição ali, a gente entrou na parte da demolição mais incisivo ali, a gente teve uns 2 dias de chuva, tem várias estruturas dentro do mesmo terreno, acabou que os outros prédios existentes dentro do mesmo terreno desaguavam nos fundos da clínica. E como o volume de água era muito alto, a água acabava vindo pela área da garagem e acabava indo para frente da casa. Então a gente percebeu que aquilo ali poderia ser um problema futuro e então a gente acabou pensando, claro, junto com o proprietário, a criação de uma tubulação de drenagem que pudesse fazer a passagem por baixo da clínica até a parte da frente. Claro que a gente fez todas as adaptações possíveis, então a gente criou uma caixa no fundo, uma caixa com 1 metro cúbico, uma caixa com 1 metro cúbico na frente, a gente acabou transpassando 2 tubulações de 150 milímetros de fora a fora, por dentro da clínica, para a gente não ter o menor risco da água acabar entrando dentro da clínica, né? Entrando um pouco na parte civil daquela obra, logo após essa questão da drenagem, a gente fez o fechamento das paredes, então a gente fechou os fundos da garagem, a gente fechou a parte da frente, onde iria ser a parede divisória entre uma sala de cirurgia e o banho e tosa. Então a gente fez essa parede divisória, vocês conseguem ver isso no vídeo anterior. E depois desse fechamento das garagens ali, a gente acabou fazendo o avanço da fachada da clínica, que acabou depois se tornando a loja, né? A loja e o banho e tosa. Então acho que vocês vão conseguir ver essa diferença nas imagens externas ali, do que teve de alteração. E eu acho que ficou bem interessante esse ponto. I'm not a writer. Okay. Nosso maior desafio aqui foi que a residência antiga, né, era feita de alvenaria estrutural, ou seja, ela não tem pilares. A gente teve que cuidar bem onde que a gente ia abrir os vãos e isso nos limitou, né, em questões de funcionalidade. Então foi bastante desafiador que a gente conseguisse fazer com que o fluxo, né, de uso ficasse bom, que ficasse agradável. E no fim, eu acho que foi um bom resultado, assim. A gente acabou optando por um estilo bem contemporâneo. Ela queria uma coisa mais clean, mais moderna, né? Então a gente optou por amadeirado, pelo metalon, preto, pelo branco, para trazer a clínica também, né?
O amadeirado foi um amadeirado mais claro, para também não ficar pesado, já que os ambientes eram pequenos. Na bancada da recepção em si, ali a gente utilizou um MDF da Duratex que imita o mármore, então para economizar na pedra, né, que é uma coisa que se torna bem onerosa. A gente também optou pelo MDF canaletado, amadeirado, que ele fica bem parecido com o ripado, que tá bem tendência, só que ele é bem mais em conta porque ele já é feito em fábrica. Então aí a gente trouxe isso para usar tanto na loja para poder pendurar aqueles suportes e pendurar os produtos, quanto em alguns acabamentos que ficassem nesse aspecto do ripado, né? Agora falando um pouquinho sobre a cobertura da loja, vocês vão notar nas imagens iniciais que a casa ela tem toda a cobertura em telhado de barro. Essa parte do avanço, a gente acabou optando pelo Brasilite, né, que é a telha de fibrocimento, de 8 mm, para a gente poder ter uma maior segurança sobre essa nova estrutura que a gente tem e a gente também evitar qualquer tipo de problema em relação a chuvas com vento e tudo mais que pudesse vir a causar qualquer tipo de problema na obra, né? Como vocês já devem também ter visto até no vídeo anterior, a gente acabou sendo focando um pouco mais nessa questão da cobertura, no telhado, nas caídas ali das calhas, né? Que a gente acabou centralizando no shaft. Então, se vocês ainda não viram, convido vocês a olhar outro vídeo que a gente explica direitinho e é um pouco mais incisivo nesse ponto. Sobre as divisórias internas da loja, a arquiteta acabou optando pela utilização de drywall. Foi uma etapa da obra muito mais rápida, né? Bem mais tranquila, sem muita sujeira, então a gente acabou utilizando gesso acartonado. Nas áreas úmidas a gente acabou usando uma placa especial, que é uma placa para umidade, mas no restante a gente usou uma placa convencional mesmo. Acho que é interessante a gente relembrar que a gente também tem nos outros vídeos anteriores, onde aparece a parte da estrutura, onde a gente acabou mostrando ali sobre o tanque, o tanque de banho, sobre o canil em si, que a gente fez todo ele em estrutura e drywall mesmo. Então foi um trabalho bem diferente, bem bacana da gente fazer, que eu acho que é interessante, acho que a gente vai acabar mostrando pra vocês como é que ficou o resultado final. Por ser uma placa de gesso, a gente teve que fazer todo um tratamento nela, tratamento nas juntas, a gente teve que fazer impermeabilização, revestimento com cerâmica, porcelanato, depois foi instalado as portas de vidro, a gente fez todo um trabalho de escoamento de água, então eu acho que a gente consegue mostrar para vocês isso. É mais pra gente poder acabar quebrando um pouco desses paradigmas aí que a gente não pode utilizar gesso em áreas úmidas e que realmente a gente pode usar, só claro, tem que ser uma mão de obra específica pra gente não ter nenhum tipo de problema. A gente usou um porcelanato de 60 por 60, que ele é um pouco mais... ele é um porcelanato acinzentado, também foi uma opção da arquiteta, até pela função de sujeira e tudo mais, né? Ele acabar não transparecendo tanto essa questão. Nos tanques do banho e tosa, a gente acabou utilizando um revestimento plaqueta, que ele é 7 por 20, mas por função estética não teve uma instrução de ter que utilizar por ser um tanque, certo? Era mais por função de estética mesmo e realmente trouxe uma visão bem mais interessante para aquele ambiente ali. Particularmente eu gostei muito desse projeto porque a gente consegue ver uma grande diferença, né? Então, como geralmente a gente está mais acostumado com projetos internos ou dentro de shopping, projeto comercial ou residencial, uma reforma de alguns apartamentos ou algo do gênero, a gente dificilmente consegue ver uma mudança tão significante numa fachada, né? Quanto foi nessa obra. Então a gente conseguiu realmente alterar, onde a gente olhava de longe, antes parecia ser só uma casinha e agora, olhando hoje, parece uma mega de uma estrutura. Isso foi bem bacana, isso foi bem gratificante, então é um ponto na cidade aqui que a gente acaba cruzando praticamente todos os dias, então a gente acaba passando todos os dias lá na frente, acaba olhando e acaba se sentindo orgulhoso, né? Acaba se sentindo muito feliz por ter feito parte desse processo, por ter feito parte dessa transformação que a gente veio comentando desde o início, desde o primeiro vídeo,
Então acho que isso é bem gratificante no nosso ponto de vista. Nos momentos de finalização, a gente acaba contando muito com o cliente, né? Então a gente chega, pergunta, vamos dar uma olhada, o que aconteceu, o que está acontecendo, como que está sendo, como que tu está se sentindo, se a gente precisa fazer alguma alteraçãozinha aqui, outra ali, daqui a um pouco, essa tomada aqui não ficou legal, ou essa finalização não ficou legal. A gente sabe que existem vários pontos na finalização da obra que não estão incluídos no projeto, que às vezes até mesmo uma luminária de emergência, que a gente precisa já pensar onde é que vai ter uma alimentação para ela. Então às vezes o cliente não acha legal ter uma alimentação sobreposta, que é uma alimentação embutida, ou não quer nem que apareça uma tomada. Então a gente tem que sempre estar cuidando desses pontos, cuidando desses detalhes, para fazer com que o cliente realmente saia o mais satisfeito possível, né? Quero agradecer a todos que conseguiram assistir até o final. Quero pedir para vocês se inscreverem, quem ainda não se inscreveu, curtir, compartilhar com os amigos. Espero ver vocês mais vezes aqui, tá bom? Abração, até mais!